Olá a todos, bem-vindos ao Espaço Kickoff. Agora para a análise do jogo de Barcelos, do Gil Vicente Futebol Clube Porto, um jogo arbitrado pelo internacional Artur Soares Dias. Um jogo que teve, de facto, alguma beleza tática, velocidade, intensidade e alguma emoção no resultado até perto do final, o que tornou o jogo, obviamente, mais aceso, mais disputado e com mais situações para análise. Eu vou pegar aqui em alguns lances que, para mim, foram aqueles que foram mais relevantes no jogo. Logo aos 15 minutos, um pontapé livre de Pedrinho, junto da área do Porto, é interceptado pelo braço esquerdo de Wendel, que está dentro da sua área, na barreira, mas tem o braço claramente a proteger o corpo. E este é um movimento típico de não infração. Ou seja, o jogador usa os braços para proteger o peito, proteger a cara, está na barreira, não ganha volume, o braço não sai do corpo, tudo certo. 22 minutos, eu diria o momento do jogo em que acontecem dois lances consecutivos. O primeiro, muito mais discreto, diria eu, menos visível e muito difícil de ver em campo, é um contacto que o pé de Uribe tem no pé de Talocha, derrubando-o. Ora, isto acontece imediatamente antes da mão de Membá, que acabou depois por ser punida por intervenção do VAR. Estamos a falar de cerca de 2 segundos. É um lance que passa despercebido em campo, porque é de análise muito difícil, mas na televisão, lá está, nas imagens televisivas, aquelas que nós temos acesso e nós não temos o filtro do protocolo para termos que nos cingir, nomeadamente numa das câmaras atrás da baliza, percebe-se claramente que Uribe é imprudente quando está a passar perto do seu jogador, toca-lhe no pé, o Talocha bate com o pé que é tocado no outro pé, na sua outra perna, e cai, é derrubado, é falta para pontapé de penalti indiscutível, mas lá está, de puro escrutínio televisivo. O lance acabou por ser diluído, no entanto, na decisão seguinte, que é evidente, Mbá, de facto, de uma forma, eu diria, quase reflexa, mas ganhando uma volumetria anormal para a sua movimentação, não era justificada aquela ação, levanta o braço esquerdo, atravessa, enfim, corta a trajetória da bola no remate e, portanto, o pontapé de penalti é indiscutível, escapou em campo. O vídeo-árbitro Hélder Malheiro estava atento e muito bem recomendou a revisão. Portanto, neste conjunto de dois lances, de 2 em 1, digamos assim, a melhor decisão foi tomada, que era o pontapé de penalti. Esse pontapé foi executado corretamente. Diogo Costa defende à primeira e defendeu de forma legal, ou seja, no momento do remate de Samuel Lino, ele tem um dos pés sobre a sua linha e, portanto, só na recarga é que há o gol. Também aqui, tudo certo. 51 minutos, há uma situação que é algo duvidosa, de uma intensidade, mais uma, de carga eventual de Lucas sobre Taremi. De facto, este lance, e apesar deste tipo de situações serem sempre controversas e sujeitas à opinião de cada um, não é possível medirmos intensidade, mas é possível percebermos pela dinâmica dos movimentos dos jogadores, se há de facto alguma força maior a ser exercida ou não. E no caso de Lucas sobre Taremi, pareceu-me claro que de facto há o suficiente para haver carga. No entanto, há uma coisa que é factual: a carga começa antes da área. E aqui importa fazer este esclarecimento de forma muito objetiva. Em todas as situações, menos numa, ou seja, a regra é que qualquer falta que exista, que seja continuada, que seja persistente, por exemplo, aquele empurrão ontem, a tal carga nas costas de Lucas sobre Taremi, em que os braços demoram e depois o jogador cai na área, todas essas devem ser punidas no início do contacto, onde começam. A única exceção é o agarrão, que não foi o caso ontem, quando é feito pelo defesa de fora para dentro da sua área. Esta é a exceção que a lei fala. E só nessa é punido onde termina, ou seja, com pontapé de penalti. Portanto, a infração de ontem, para mim, ocorreu, apesar de ser, repito, uma situação sempre pouco consensual, e, tendo ocorrido, deveria ter sido punida fora da área, que foi onde começou. Claro que na prática isto é uma situação pouco justa, porque na verdade, quando há contactos continuados, persistentes, como cargas ou agarrões, a verdade é que deveriam ser punidos no local onde de facto esse contacto passa a ser faltoso, onde aumenta a intensidade, onde aumenta a noção de que é ilegal. Só que isso não era fácil de objetivar, porque dependeria sempre da leitura de cada um. Por isso é que a lei determinou que, para não haver dúvidas, por regra, põe-se onde começa o tal contacto, mesmo que esse contacto não seja ainda faltoso, não tenha ainda exercido carga suficiente. Portanto, para mim, ontem ficou por assinalar um pontapé livre direto e dar cartão amarelo ao jogador do Gil Vicente, num lance, repito, de intensidade e que, obviamente, aceita-se a interpretação do árbitro de não ter sido falta, até porque esse foi o seu critério em muitos outros momentos do jogo. 63 minutos, golo bem anulado ao Futebol Clube Porto, aqui muito bem o árbitro assistente em campo,
numa decisão que depois foi validada pelo vídeo-árbitro, num lance difícil, remate à distância de Vitinha. No momento do remate, Taremi está ligeiramente adiantado, alguns centímetros adiantado. Nas televisões parecem sempre mais quando há a linha tecnológica. Em campo estamos a falar de um passo, meio passo, e é muito difícil ver, se imaginarem estarem no enquadramento do árbitro assistente, que tem uma fila de jogadores à sua frente, qual é que estava ligeiramente adiantado no exato momento em que o pontapé é feito. E o pontapé ainda é feito com alguma distância. Taremi estava de facto adiantado, tirou o benefício desse adiantamento ao fazer a recarga bem sucedida, gol bem anulado. Portanto, eu diria que, no conto geral, uma situação profundamente atípica de 2 pontapés de penalti num só lance. O lance foi bem resolvido com o castigo máximo. Artur Soares Dias não fez uma arbitragem isenta de erros, porque isso é impossível, mas esteve globalmente muito bem, controlou bem o jogo e fez um bom trabalho. Até à próxima.